E o deputado estadual Lúdio Cabral afirmou que o Albert Einstein não possui qualificação para atuar como organização social de saúde aqui no estado. Para o parlamentar, a falta de requisitos técnicos poderia comprometer a legalidade do projeto que foi apresentado pelo governador Mauro Mendes. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, sempre. Deputado, o Hospital Albert Einstein, se não o melhor, é um dos melhores hospitais do país. O senhor é contra essa parceria com o governo de Mato Grosso porque é ilegal o projeto? Bom, primeiro, é importante, o Hospital Albert Einstein já tem uma parceria, uma consultoria com o Estado para o modelo de funcionamento do Hospital Central desde 2022. Isso já custou 5 milhões e 900 mil reais para o Estado, para desenhar todo o modelo de funcionamento do Estado. A expertise, o know-how, a qualificação, a excelência que o Albert Einstein tem, nós temos o dever de trazer para o Hospital Central. Nós queremos que o Hospital Central entre em funcionamento o mais rapidamente possível. Eu até lembrava hoje cedo em uma entrevista, Lúcio, que quando eu era diretor do Sindicato dos Médicos, em 2001, nós já brigávamos pela abertura do Hospital Central, que é um hospital de alta complexidade, importantíssimo para Mato Grosso. A defesa do modelo de gestão que eu faço é a seguinte: gestão direta pela Secretaria de Estado de Saúde, os profissionais de saúde nomeados do concurso público que o Estado fez recentemente e a parceria com o Albert Einstein para desenhar o modelo de gestão, qualificar os servidores públicos, porque esse servidor ele vai trabalhar ao longo de 30 anos nessa unidade, ele vai se qualificando. O Estado optou por um outro modelo, o modelo de contratação de OSS, de Organização Social e Saúde. Existe uma lei no Estado que disciplina esse modelo. Eu sou contrário a esse modelo, porque de 2011 a 2018 o Estado adotou esse modelo e foi um desastre na saúde estadual. Bom, mas se o governador quer seguir esse modelo, a lei estadual disciplina como fazer o contrato de gestão. Primeira coisa, a entidade que pretende gerenciar um hospital em Mato Grosso, ela precisa se credenciar. Quando eu uso o termo qualificação, eu estou falando sobre o credenciamento. Ela tem que se credenciar no Estado. O Albert Einstein ainda não foi credenciado no Estado. Isso já poderia ter sido feito, porque ele tem a qualificação para isso, mas precisa se credenciar formalmente. E segundo, o Estado tem o dever de fazer um edital de seleção, um chamamento público que dura no mínimo 30 dias. Isso é uma exigência da lei estadual das OS. Se o Estado não faz o chamamento público, se o Estado não credencia o Albert Einstein, o Estado cria uma insegurança jurídica para o contrato de gestão do funcionamento do hospital. Então é esse o questionamento que eu estou fazendo. E o projeto de lei que foi encaminhado para a Assembleia, ele não corrige isso, ele apenas reafirma que o Estado está cometendo uma ilegalidade ao desrespeitar esses dois critérios. E no intervalo de 30 dias é possível suprir tudo isso para nós evitarmos qualquer problema de natureza judicial depois. Porque o Hospital Central irá funcionar com 10 milhões de reais ao mês vindos do Ministério da Saúde. E aí o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, pode questionar a transferência desses recursos para a OS do Albert Einstein pelo desrespeito à legislação do Estado. Então nós temos que evitar esse risco. Então é essa a preocupação que eu tenho tido e que manifestei ontem lá na Assembleia Legislativa. Há outros riscos que nós precisamos corrigir. Por exemplo,
O projeto de lei que o governador encaminhou prevê a substituição do CNPJ da entidade responsável pela gestão do Hospital Central. Ora, isso significa dizer que ele pode transferir automaticamente para uma outra entidade. A ementa do projeto de lei diz que esse modelo de contrato será semelhante ao modelo de contrato de um hospital municipal lá em São Paulo, que não é gerenciado pelo Albert Einstein, é gerenciado por uma outra OS, por um outro CNPJ, que tem o Einstein como associado. Portanto, tem o Einstein como uma grife, mas a gestão é realizada por outra OS. Nós não podemos deixar isso acontecer aqui em Mato Grosso. O que eu quero, dentro desse modelo de gestão que o Estado adotou, é que seja o Einstein, mas que todos os requisitos legais sejam respeitados para que não haja nenhum problema judicial depois. Deputado, a Procuradoria-Geral do Estado até se manifestou dizendo que a Sociedade Israelita do Hospital Albert Einstein já havia iniciado o processo para se regularizar aí dentro, para ser uma organização social em saúde. Isso já supriria, já acabaria, de certa forma, com o principal problema? E amanhã a Assembleia vai, inclusive, apreciar esse projeto de lei. Qual que é o clima por lá? Deverá ser aprovado? Bom, duas perguntas. Sim, bom, primeiro, na quarta-feira passada, de manhã, quando o governador apresentou o projeto, eu fiz esse questionamento e disse, olha, governador, existe uma lei estadual, essa lei estadual precisa ser respeitada, e ela prevê que o Albert Einstein precisa se credenciar aqui no Estado. Que bom que, felizmente, no dia seguinte, o hospital deu entrada nessa documentação. E há tempo para que isso aconteça e a gente corrija essa insegurança jurídica. Agora, não é por meio de uma lei aprovada na Assembleia que reforça a irregularidade. Nós temos que corrigir isso. Eu vou apresentar uma série de emendas ao projeto amanhã, porque eu pedi vista na semana passada, fiz audiência pública ontem e amanhã apresento uma série de emendas para corrigir isso. Primeiro, na emenda, retirar a referência a outros hospitais, para que não haja o risco de uma outra OS assumir no lugar do Albert Einstein. Segundo, retirar essa possibilidade de mudança do CNPJ. Não pode isso. Terceiro, exigir, porque são 30 milhões mês, quase 400 milhões anos, a cada 4 meses, prestação de contas em audiência pública na Assembleia, do dinheiro gasto e dos serviços realizados para que a gente possa acompanhar o funcionamento do hospital, que nós estamos cobrando a inauguração dele há praticamente 3 anos lá na Comissão de Saúde. E eu vou colocar um dispositivo também no projeto de lei para que os servidores aprovados no concurso público que o Estado fez ano passado sejam nomeados e cedidos para a OS no Hospital Central. Então, naquelas áreas onde o servidor aprovado no concurso público puder ser aproveitado, que ele seja aproveitado, cedido para o hospital e ele possa ser qualificado ao longo do tempo, porque o hospital ainda tem outras unidades hospitalares e precisa de servidores efetivos para tocar esse serviço. E o senhor acredita que haverá aprovação? Não tem muito tempo, né, para debate, de fato. É regime de urgência, infelizmente, né? O projeto foi apresentado num regime de urgência especial. O que eu consegui foi ganhar essa semana para que a gente fizesse esses debates, para que eu pudesse apontar todas essas irregularidades, para que amanhã a gente possa corrigir isso na votação, até porque o Estado pretende assinar o contrato com o Einstein no dia 22 de muito provavelmente vai ser aprovado. Eu espero que a gente consiga corrigir essas irregularidades. Deputado, outro assunto polêmico. O Mercadinho dos Presídios foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa. Aí teve um veto do governador. O veto foi derrubado na Assembleia e começou uma confusão danada. Agora, o problema é porque a votação foi secreta, o que é constitucional. E aí? Bom, Lúcio, primeiro que este projeto é um projeto que foi debatido de forma exaustiva lá na Assembleia, pela Comissão Permanente de Segurança Pública,
em diálogo com a Secretaria de Segurança Pública, com a gestão do sistema penitenciário, com os policiais penais e com o Tribunal de Justiça, com a maior autoridade no sistema penitenciário que Mato Grosso tem, que é o Dr. Orlando Perry. E foi feito um consenso, um texto de consenso, que foi o texto que a Assembleia aprovou. Então, a derrubada do veto é para a retomada do texto de consenso aprovado pela Assembleia, que contou com a participação do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Segurança Pública, da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia e de todos os deputados. Então, não tem sentido agora questionar a derrubada de veto. Qualquer posicionamento contrário desrespeita a Secretaria de Segurança Pública, desrespeita o Ministério Público, desrespeita o Tribunal de Justiça, desrespeita o sistema penitenciário e a Polícia Penal. Então tem que ter muito cuidado quem faz esse questionamento. Outra coisa importante, análise de veto, o voto tem que ser secreto. Eu me posiciono em todos os vetos que eu voto publicamente, inclusive neste. Agora, o voto tem que ser secreto em veto para que aquele deputado, para que aquele vereador, que é da base de apoio do governador ou do prefeito, se quiser derrubar o veto, poder fazer esse voto com segurança, sem sofrer nenhum tipo de retaliação depois pelo governante. Essa posição, inclusive, que o senhor acabou de externar, é a mesma posição do presidente da Assembleia, Max Russo. Exatamente, exatamente. O voto secreto em veto, ele foi instituído para que a Assembleia consiga corrigir posicionamentos equivocados do governador. Se você acaba com o voto secreto em veto, você reduz o poder que o parlamento tem de fiscalizar o poder executivo, que é, por exemplo, a tarefa que a Assembleia tem que fazer em relação ao governo do Estado e que a Câmara de Vereadores tem que fazer em relação ao governo municipal. Deputado, só para encerrar uma pergunta rápida, agora que foi então que poderão ser instituídos os mercadinhos de novo, que a gente sabe que infelizmente eles caíram nas mãos das organizações criminosas, né? A Assembleia vai mudar a postura, vai fiscalizar mais? O que a gente pode esperar daqui para frente? Garantido o mercadinho, mas vai ser fiscalizado para não aconteça de novo? Esse termo mercadinho, ele é um termo pejorativo. Popularmente como é conhecido, né? Na prática se trata do fornecimento de itens de higiene pessoal, de alimentos, sob o controle do Estado. Parece que tinha outras coisas lá também, bebida alcoólica. Mas aí é o Estado que tem que fazer esse controle, é a Secretaria de Segurança Pública, é o sistema penitenciário, é a Polícia Penal que tem que exercer esse controle, porque isso é prerrogativa do Poder Executivo Estadual. Os deputados não têm responsabilidade nisso? Os deputados têm a tarefa de fiscalizar, até porque tem uma comissão permanente de segurança pública na Assembleia com esse papel, e essa comissão fez o debate do projeto de forma exaustiva. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu é que agradeço. Obrigada. Sempre à disposição de vocês. Boa tarde.